Aparelhos de ar condicionado dão o conforto térmico tão necessário durante um verão abrasador. Mais especificamente, os aparelhos de ar condicionado ajudam a manter a temperatura de um cômodo a um nível ideal. Eles também ajudam a remover as partículas transportadas pelo ar e a umidade do ambiente. Vamos descobrir como esses dispositivos funcionam. Queremos agradecer a Danfoss pelo apoio na produção deste vídeo. Você pode aumentar seu conhecimento sobre sistemas de refrigeração acessando as e-lessons, lições online gratuitas disponíveis em learning.danfoss.com. Vamos começar com uma abordagem muito simples para entender o funcionamento de um ar-condicionado. Um ar-condicionado tem duas bobinas conectadas, com fluido refrigerante saindo continuamente de dentro delas. A bobina dentro do cômodo é chamada de evaporador e a bobina fora do cômodo é chamada de condensador. O princípio fundamental de um ar-condicionado é simples. Basta manter o evaporador frio, mais especificamente mais frio que a temperatura ambiente, e o condensador quente, mais especificamente mais quente que o clima ambiente. Com essas condições, o fluido que sai continuamente obviamente absorverá o calor do cômodo e o ejetará para o clima ambiente. Esta é a regra fundamental de um ar-condicionado. Vamos ver como essa regra é implementada na prática. Para atingir esse objetivo, são necessários mais dois componentes dentro do seu ar-condicionado: um compressor e uma válvula de extensão. Como você provavelmente pode imaginar, o compressor aumenta a pressão do refrigerante. Aqui você pode ver um exemplo de funcionamento de um compressor do tipo alternativo. O compressor lida com o refrigerante em seu estado gasoso, de modo que, ao comprimir o gás, a temperatura aumenta juntamente com a pressão. A temperatura na saída do compressor será muito maior que a temperatura atmosférica. Portanto, se você passar esse gás quente pelo trocador de calor do condensador, poderá ejetar facilmente o calor. Um ventilador na unidade condensadora facilita essa tarefa. Durante esta fase de ejeção de calor, o gás é condensado em um líquido. Uma válvula de expansão é montada na saída do condensador. O objetivo da válvula de expansão é restringir o fluxo do refrigerante, reduzindo assim a pressão do fluido. Aí vem o truque principal. Você deve estar ciente de que é possível ferver um líquido apenas reduzindo a pressão ao seu redor. Esse fenômeno também ocorre dentro da válvula de expansão. À medida que a pressão cai, uma parte do líquido refrigerante é evaporada. No entanto, para que essa evaporação aconteça, alguma energia deve ser fornecida a ele. Essa energia vem de dentro do refrigerante, então sua temperatura cai. É assim que o refrigerante frio é produzido dentro de um ar-condicionado. Este refrigerante de baixa temperatura deve estar a uma temperatura inferior à temperatura do ambiente. Assim, passando o ar da sala sobre a bobina do evaporador, a temperatura da sala cairá. O refrigerante é convertido em vapor durante esse processo de absorção de calor. Você pode ter ouvido um termo chamado TON, associado aos aparelhos de ar-condicionado. TON representa a quantidade de calor que o evaporador pode absorver na sala. Em palavras simples, representa a capacidade de remoção de calor de um ar-condicionado. Dessa maneira, alcançamos a regra fundamental de um condicionador de ar. A temperatura é mais baixa que a temperatura ambiente na bobina dentro do ambiente, e a temperatura é mais que a temperatura atmosférica na bobina fora do ambiente. Em um ar-condicionado real, o compressor fica próximo ao condensador e a válvula de expansão fica próxima ao evaporador. Aqui estão algumas questões práticas com este projeto. Perto das bobinas do evaporador, a temperatura do ar será bastante baixa. Isso levará à condensação de água nas bobinas do evaporador. É por isso que precisamos de um cano para remover essa água condensada. Os condicionadores de ar modernos usam compressores de rolagem ao invés do tipo recíproco. Você pode ver como o processo de compactação acontece nesta animação. Eles são silenciosos e têm um bom controle de velocidade. Você sabe como o seu ar-condicionado é capaz de manter uma temperatura ambiente quase constante, independente da carga?
Os condicionadores de ar modernos usam uma tecnologia de motor de velocidade variável, chamada tecnologia de inversor, para melhor controle da temperatura. Apenas ajustando a velocidade do motor, a velocidade do compressor, a vazão do refrigerante e a capacidade de refrigeração podem ser controladas com precisão. Aí vem um desafio interessante de design para o ar-condicionado. O compressor de um ar-condicionado foi projetado para lidar apenas com vapor, e uma pequena fração de conteúdo líquido pode afetar seu desempenho e danificar o compressor. Por essas razões, é desejável que o evaporador converta todo o líquido em vapor e até aumente a temperatura do vapor em 5 a 8 graus Celsius após a conversão. Como garantir que o fluido que entra no compressor é puramente vapor? Essa condição é mantida por um tipo especial de válvula de expansão, chamada válvula de expansão termostática. A abreviação é TXV. TXV é semelhante à válvula de expansão que vimos anteriormente, mas aqui a temperatura de uma lâmpada controla a agulha. A lâmpada está conectada à saída do evaporador. O refrigerante dentro da lâmpada é separado do ciclo principal de refrigeração por um diagrama. Quando a lâmpada está quente, o refrigerante dentro dela será evaporado e a agulha será movida para baixo. Sabemos que o resfriamento repentino do refrigerante é alcançado através da válvula de expansão com a ajuda da restrição. Quanto mais estreita a restrição, mais fria será a saída do refrigerante. Vamos considerar uma situação ruim para o compressor. Suponha que a temperatura do evaporador não seja tão baixa, portanto o evaporador absorve calor muito baixo e todo o líquido nele não será convertido em vapor. Assim, o refrigerante que sai para o compressor não será superaquecido. Essa baixa temperatura na saída do evaporador será imediatamente detectada pela lâmpada e fará com que a agulha se mova para cima e torne a restrição mais estreita. A restrição estreita causa uma boa queda de temperatura, portanto o evaporador receberá muito fluido frio e poderá absorver uma grande quantidade de calor. Isso garantirá que todo o líquido seja convertido em vapor. Assim, a tarefa complexa de ter uma condição apenas de vapor na entrada do compressor é automaticamente mantida pelo TXV. Vamos esclarecer um equívoco comum nesta fase. TXVs não controlam a temperatura ambiente. Eles apenas garantem que o compressor receba o refrigerante na forma de vapor puro. A vazão do refrigerante e a temperatura ambiente são controladas pela velocidade do compressor. Devido à sua simplicidade e eficiência, os TXVs são amplamente utilizados nas aplicações industriais e domésticas. Para saber mais sobre TXVs e centenas de outros assuntos sobre resfriamento, consulte o Danfoss Learning, um centro de treinamento e certificação gratuito oferecido pela Danfoss. Visite learning.danfoss.com ou clique no link na descrição do vídeo. Obrigado!